A pandemia da Covid-19 não representa somente uma ameaça para a nossa saúde física e também para a economia. Ela representa uma ameaça seríssima para o nosso cérebro e para a nossa mente. Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de insônia. Tanto é que muitos pesquisadores, muitas pessoas da mídia já batizaram a insônia que está sendo provocada, alastrada devido à pandemia de corona insônia. E eu vou falar sobre esse fenômeno e o que você pode começar a fazer a partir de hoje para melhorar o seu sono aqui nesse vídeo no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou o Dr. Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, fundador do canal Saúde da Mente. Você está aqui na série Viva Livre da Insônia, onde eu ofereço informações para que você possa tanto conhecer o seu sono e conhecer dicas práticas e que podem fazer a diferença para melhorar o seu sono a partir de hoje, dicas comprovadas cientificamente. E eu queria, antes de começar o vídeo, lembrar que está chegando agora dos dias 16 a 19 de março a Maratona do Sono, onde eu vou explicar em 4 aulas online gratuitas como você pode reprogramar o seu cérebro, voltar a dormir bem de uma forma natural e definitiva, sem ficar totalmente dependente dos calmantes para insônia. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, o link está aqui na descrição do vídeo, 16 a 19 de março, tá? Tá chegando, pessoal. Bom, então vamos entender por que o pessoal está falando nesse nome, né? Corona insônia. Porque de verdade, a pandemia trouxe uma série de mudanças para a gente, quadros de ansiedade, depressão estão sim aumentando, isso já era visto em outras epidemias no passado, só que em relação à insônia, isso é algo que está extremamente frequente, acometendo quase a metade das pessoas em vários países do mundo. Então, se você sentiu que você começou a ter insônia ou se a sua insônia piorou na pandemia, você não está sozinho. Isso é um fenômeno desses tempos atuais. Então, aqui nós temos esse gráfico que dá para ver de uma forma muito clara, por exemplo, no Reino Unido, né, a Inglaterra, é um país onde as consequências da Covid foram muito fortes, eles fizeram, enfim, uma série de mobilizações, foi o primeiro país que começou a se vacinar, mas olha só, se a gente for ver os níveis de ansiedade e depressão pré-Covid, comparado ao que está agora pós-Covid, saltou de 11% para 41%. Quer dizer que quase a metade dos britânicos estão tendo sintomas de ansiedade e depressão. E a insônia também teve um aumento significativo, exponencial. A insônia pré-Covid estava ali mais ou menos 16% entre os britânicos, agora está em 25%, aumentou aí 10 pontos percentuais, então é um aumento muito marcante. Na Grécia, olha só, era 25% antes da Covid, eles já tinham um índice alto de insônia, só que agora está 40%, ou seja, praticamente a metade das pessoas que moram na Grécia estão com problemas para iniciar ou manter o sono. E olha só este gráfico aqui que interessante. Aqui mostra as pesquisas no Google sobre insônia no mundo. Aqui o amarelinho é em 2020 e o azulzinho é entre 2017 e 2019. Olha aqui, ó, e aqui é o horário do dia. Então a gente vê que o pico de pesquisa sobre insônia é mais ou menos às 3 horas da manhã, entre 3 e 4 horas da manhã, é onde as pessoas provavelmente que têm aquela insônia, tanto para começar a dormir, quanto aquelas pessoas que começam, mas acordam no meio da noite e não conseguem mais retomar o sono, nesse horário provavelmente é onde elas se sentem mais angustiadas e entram para pesquisar. E aí olha só que interessante, aqui ó, tinha o azul é o que a quantidade de pesquisas entre 2017 e 2019. Olha só no ano passado, aqui ó, teve um aumento assim, ó, aqui estava mais ou menos entre 25 aqui, teve um dia, teve um pico aqui até de
50, 60 nesta escala. Então, resumindo, a insônia é um fenômeno que está acometendo o mundo inteiro e, obviamente, está acometendo também nós brasileiros que já somos uma população de risco, né? Bom, então quais as causas? Eu elenquei aqui 5 causas principais, tá? Primeira, nós temos horários confusos de rotina. Isso é importante a gente entender por quê. Porque duas das causas principais da insônia não são só essas causas, tem 4 causas, digamos, mais fundamentais que fazem a insônia se manter. O relógio biológico e o nível de alerta são 2 dessas causas. Eu falo das outras na maratona do sono com mais profundidade. Mas tanto o nosso relógio biológico, que é o ritmo em que nós fazemos as atividades durante o dia, quanto o nosso nível de alerta, eles dependem de sinais externos. Então, por exemplo, nós chegarmos no trabalho, nós sairmos de casa, irmos de carro ou pegarmos uma condução, tudo isso vai dando para o nosso cérebro sinais de falar, olha, aqui você tem que ficar mais alerta. Você voltar para casa, mudar o ambiente, você sentar no sofá com mais conforto, mais espaço, menos barulho, tudo isso vai dando sinais para o nosso cérebro que, olha, agora talvez seja a hora de eu começar a desligar. Como os horários de rotina estão mudados, a gente acorda em horários diferentes, nós dormimos em horários diferentes, nós não temos, né, tanta essa mudança de ambiente, isso faz com que o nosso cérebro desincronize o relógio biológico e isso faz com que ele não saiba quando ele tem que ficar acordado e quando que ele tem que dormir. Ele precisa dessa marcação ambiental e isso está bagunçado, o cérebro ele fica confuso, estressado. Nosso cérebro gosta de rotina, nem que seja depois para sair de vez em quando, mas a gente ter uma rotina previsível é algo que acalma e é muito importante para a manutenção do sono. Enfim, a pandemia mudou isso, não temos muito o que fazer. Outra causa, menos atividade física. A atividade física ela ajuda muito no sono. Claro, algumas pessoas vão se beneficiar de atividade física mais à noite, outras de manhã. Isso tem a ver com cronotipo, que é o tipo biológico da pessoa, que horário do dia ela tem a liberação de melatonina mais fácil. Eu explico isso também com mais detalhes na maratona do sono. Mas a atividade física, o que acontece? Quando a gente não faz atividade física, o sedentarismo está relacionado a um aumento do cortisol, que é um hormônio inflamatório, mas ele deixa a gente mais acordado, ele prepara a gente para a guerra, né? O cortisol é um hormônio que faz o corpo ficar alerta e poupando recursos porque está tendo um momento de muita privação, de guerra. E o que acontece? O sedentarismo, ele também faz com que a gente tenha menos adenosina. A adenosina, ela é uma substância que ela precisa ir se acumulando no corpo para que quando ela esteja bem alta, a gente dorme, ou seja, ela é um sinal para dormir junto com a melatonina. Então o aumento da adenosina indica que o corpo está cansado, que precisa de sono. E aí a gente dorme, isso é zerado, ou seja, essa adenosina ela é consumida, ela é zerada, e aí de manhã eu tô com a adenosina lá baixinha, aí ela vai crescendo, quando ela está bem alta eu durmo. A atividade física ajuda a produzir essa adenosina, né? Então ajuda a aumentar para que o corpo entenda que ele está cansado e que ele precisa de descanso. Se eu não tenho adenosina, que isso quer dizer, ou seja, se eu não faço atividade física, o meu corpo ele não entende que ele está cansado e ele não vai promover, ele não vai liberar os hormônios do sono. Por isso que eu sempre falo que para a gente poder dormir, nós precisamos de um corpo cansado e uma mente quieta. A atividade física é importantíssima para esses 2 fatores devido ao cortisol e adenosina. Outra causa, nós temos menos luz solar de dia e mais luz azul à noite. Durante o dia, a luz solar ela é fundamental para aumentar os nossos níveis de serotonina e aumentar também os níveis de dopamina, que tem a ver com o nosso bom humor, com a nossa energia, com a nossa concentração. Se nós não saímos muito, ficamos em casa, com a janela não muito aberta, nós vamos ter menos luz solar.
E aí, isso vai fazer com que a gente tenha menos esse alerta durante o dia. O cérebro entende que o dia você não está gastando energia, você não está colocando a sua mente, o seu corpo para funcionar. E aí à noite nós temos mais quantidade de luz azul, dos aparelhos mesmo, eletrônicos, do celular, da TV, da própria luz da casa. E essa luz azul inibe a melatonina. Então menos luz solar de dia, menos serotonina, mais luz azul à noite, mas menos melatonina. E esse desbalanço da serotonina e melatonina é algo que bagunça muito o nosso sono. Nós precisamos ter esse equilíbrio serotonina, melatonina muito bem ajustado para que nós possamos dormir bem. Eu explico isso também com mais profundidade lá na Maratona do Sono. Outra causa, nós não temos limites entre a nossa casa e o nosso trabalho. Como eu falei, o nosso cérebro aprende por associação, ele precisa desses gatilhos. Então, ele entende que quando eu chego em casa, eu tenho que relaxar. E quando eu estou no ambiente de trabalho, eu quero ficar mais alerto. E isso é fundamental, todos nós temos isso, né? Quem nunca teve aquela sensação de vontade de ir no banheiro, de fazer xixi quando está no elevador chegando em casa? Por quê? Porque o corpo, o cérebro percebe que aquele é um momento de relaxamento. Então dá para ir no banheiro, tá tudo mais tranquilo, não vai ter ninguém cobrando, pressionando você. Agora, se eu não tenho esse limite, se eu trabalho em casa, na cama, se eu como na cama, se eu saio, aí no sofá eu durmo, enfim, meu cérebro ele não entende mais quais são os lugares onde ele pode descansar e os lugares onde ele não pode descansar. Ele fica alerta o tempo todo e isso, obviamente, causa insônia. E nós estamos aqui vivendo no reino da incerteza, né? A incerteza é uma dos maiores motores, dos maiores propulsores de ansiedade que nós conhecemos. Tem vários estudos que mostram, eu sempre falo isso, que o ser humano ele é muito mais, ele se sente muito mais confortável quando ele sabe que ele vai tomar uma pancada, que ele sabe que vai ter uma agressão que está vindo, já está definida. Ele sabe que vai ter uma agressão, uma pancada, um perigo, do que ele ter a perspectiva se vai ou não tomar a pancada. Então, saber que vai tomar a pancada dá menos ansiedade do que você não saber se ela vem ou não, ou quando ela vem. Então, este momento onde nós não sabemos se vai reabrir, se vai voltar, enfim, o trabalho presencial, se não vai, se vai voltar à escola dos filhos, se não vai, enfim, se a vacina vai ser liberada, se não vai. Então, esta incerteza, essa possibilidade de dar errado é muito pior, causa muito mais ansiedade, que aumenta a adrenalina, aumenta o cortisol, do que quando nós sabemos que o ambiente não está bom mesmo e que, ok, vai ficar assim. Isso deixa a gente mais, digamos, com mais controle. Então, a incerteza, e nós estamos nesse reino da incerteza, é um fator muito intenso para aumento da ansiedade e, consequentemente, aumento da insônia. Bom, e quais são as consequências disso? Nós sabemos que o sono é fundamental para a nossa imunidade. Existe uma produção de vários linfócitos no sono e a insônia, né, ou a diminuição da quantidade de sono é o maior fator de risco para você pegar uma infecção. Então a nossa imunidade fica prejudicada, nós começamos a ter muitos problemas no trabalho. Por quê? Porque a falta de sono é, digamos, a característica do comportamento humano que mais prejudica a concentração. Ficar sem dormir causa mais danos à nossa capacidade de memória e concentração do que, por exemplo, álcool, do que maconha, do que Rivotril, do que diazepam. Não que essas coisas sejam boas, todas elas são muito ruins. Agora, a insônia ainda é a pior delas todas em termos de prejuízos de concentração e memória. Então, menos concentração, a gente fica mais lento para reagir. Então a gente reage menos a mudanças, a desafios. Alguém pede algo, nosso chefe coloca um prazo, a gente fica mais lentificado. Nós temos mais irritabilidade, mais impaciente, então nós temos respostas mais ríspidas, as relações elas ficam mais prejudicadas, mais riscos de acidente, tanto de carro quanto acidentes no trabalho também. E
tem maior número de afastamento, maior risco de demissão pelo prejuízo da produtividade. Então, insônia é uma causa importante de afastamento do trabalho e desemprego. Além de ser fator de risco para depressão, para ansiedade, aumentar a obesidade. Eu fiz um vídeo recentemente falando que a insônia ela aumenta a nossa fissura por doces, por carboidratos, problemas de coração, incluindo morte súbita e problemas de libido ou perda da potência sexual. Bom, mas o que a gente pode fazer? Então a ideia é a gente começar a mudar essas 5 principais causas. A incerteza não tem como a gente mudar, mas, por exemplo, a gente pode começar a definir alguns ambientes diferentes em casa para fazer atividades. Então eu vou fazer questões da escola do meu filho nesse cômodo, aqui eu vou fazer, enfim, nesse olhar da sala. Vira só, pode ficar no mesmo lugar da casa, mas vira a posição com outra vista. Trabalho, eu vou trabalhar fora do quarto. No quarto eu vou deixar só para dormir. Enfim, mudar esses ambientes, dar mais sinais para o seu cérebro para marcar aonde você faz cada uma das coisas. Mas luz solar, então pelo menos aí uns 15 minutos de luz solar, não diretamente, mas digamos uma claridade solar entrando nos seus olhos. Isso é importante. Mudar a alimentação também é fundamental, você evitar alimentos com mais carboidratos simples. Tem um vídeo onde eu falo especificamente sobre isso. Então é muito importante que nós façamos essas pequenas mudanças, colocar mais sinais ambientais para o nosso cérebro para evitar que a insônia aguda vire uma insônia crônica, que é aquela que está durando 3 meses ou mais. Por quê? Porque a insônia crônica ela vai se perpetuando, ou seja, mesmo depois, por exemplo, que a pandemia passar ou depois que a rotina ficar um pouco mais previsível, ela vai continuando, ela se autoalimenta, mas ela também é muito possível de ser tratada e tratada sem remédios. Aqui, isso é talvez o mais impactante, assim, o mais eficaz tratamento para a insônia, tanto a curto prazo quanto a insônia crônica, que é nós retreinarmos o cérebro para aprender os horários certos de ligar e desligar. Então, o melhor treinamento cerebral é a TCCI, que é um treino cerebral, nada mais do que isso, um treino organizado, estruturado, de duração aproximada de 6 a 8 semanas, onde você treina, formas específicas, hábitos que visam ensinar o cérebro a desligar e descansar à noite e ficar alerta e ativo durante o dia. Então, se você tenta mudar essas 5 causas e isso não surte um efeito, digamos, tão intenso, é porque provavelmente a sua insônia já está na fase perpetuante, ou seja, ela está se mantendo. E aí, o próximo passo, não precisamos ficar mais ansiosos com isso, é simplesmente a gente vai precisar de uma outra estratégia, que é focar nesse treinamento, que é um treinamento que dura entre 6 a 8 semanas, mas é o tratamento mais eficaz para insônia. Teve um estudo na Universidade de Michigan no ano passado, em 2020, que coloca a TCCI como padrão ouro do tratamento da insônia causada pela pandemia, e nesse estudo eles viram que quem fazia TCCI online, ou seja, quem aprendia isso através de métodos estruturados, organizados à distância, pela telemedicina, online, tinha a mesma melhora, os mesmos benefícios de quem fazia presencialmente. E isso é uma coisa fundamental, muito importante nesse período em que nós não estamos podendo ter esse deslocamento, nós não podemos ter esse contato presencial com um profissional de saúde mental tão facilmente. Bom, isso que eu queria passar para vocês. Tente ficar atento se essas 5 causas que eu mencionei estão ocorrendo no seu dia a dia e, se elas estiverem ocorrendo, tente mudar. Não mudando, não tem problema. A ideia é que nós temos esse treinamento e eu falo muito mais sobre isso na Maratona do Sono, agora dos dias 16 ao dia 19 de março. O link aqui na inscrição, totalmente gratuito, 4 aulas 100% online para vocês, ok? Bom, vou ficando por aqui, deixe o seu like, se inscreva, ligue o sininho aqui se você não se inscreveu e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!